Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um vídeo que era para ter saído dia 25 aí de agosto, não saiu. Tá saindo hoje dia 26 e hoje à noite tem live, tá bom? Vamos estar fazendo a live, tudo dentro do tema do autogoverno, tá? De como eu vou estar aqui passando para vocês como vocês devem, através da Bíblia, exercer o autogoverno, tá? Domínio próprio, essas coisas, que é um tema, que é uma atitude que você precisa ter para ontem. Isso tem que estar na sua vida, teria que estar na sua vida, né? Há muito tempo. E eu falo isso assim com toda a propriedade, que tem muitos que não dominam isso, não entendem. Mas vai dando o seu like aí para que esse tema, esse vídeo, esse canal, ele possa alcançar a vida de outras pessoas. Tá? Agradeço aí as meninas que estão liderando os grupos de transbordo, parabéns para vocês, tá? Eu procuro nem me envolver muito porque vocês estão mandando ver. Estou com um grupo aqui do Rio de Janeiro. Esse grupo do Rio de Janeiro para quem é do Rio de Janeiro, mande uma mensagem para mim caso queira entrar, porque nós vamos estar fazendo reuniões presenciais, né? Vamos estar fazendo encontros presenciais. Ah, Vitor, mas eu não sou do Rio de Janeiro e queria estar nesse grupo. Tudo bem, se você quer estar em mais um grupo, sem problema nenhum, não tem problema, tá? Você vai estar consumindo do conteúdo que eu vou estar colocando lá, sendo que você não vai estar nas reuniões presenciais do grupo, tá bom? Mas sinta-se à vontade, sinta-se com a liberdade. Tá? Então, nesse primeiro vídeo do autogoverno, tá, eu gostaria que você parasse e assistisse o vídeo todo para que você pudesse entender. Para que você pudesse entender, porque eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui brincando com ninguém, nem trazendo uma palavra com um interesse, um intuito por trás do que eu estou levando, mas sim fazer você ser restaurado, porque antes da restauração do seu casamento, você precisa ser restaurado, né? Você precisa ter essa transformação na sua vida. E essa transformação, você só vai conseguir quando você tiver governo sobre as suas emoções, tá? Sobre a sua vida. Caso contrário, esquece. Esquece. Você vai permanecer durante um períodozinho aí, dentro desse deserto, a chegar a um ponto que tem muitos que desistem do seu casamento, desistem da sua família, e tá tudo bem, infelizmente, tá tudo bem, tá? Mas dentro desse tema do autogoverno, tá, eu gostaria de destacar, ou que você pode chegar e perguntar para mim assim, mas Vitor, o que é o autogoverno? Tá? O que é isso? Eu nunca ouvi falar dessa palavra aí, desse autogoverno. Tá? É liderar a si mesmo. É você governar, tá, sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos. A palavra de Deus, ela te dá condições robustas e mostra, tá, que você tem o poder de dominar sobre as suas emoções, fazendo com que você seja maduro, tá, que você seja madura suficiente para lidar com algumas circunstâncias. Na verdade, com as circunstâncias que você, tá, passa. Porque assim que nós acordamos, começamos, tá, um novo ciclo da nossa vida e coisas virão. Porque existem pessoas que estão paradas no passado, existem aquelas outras pessoas que estão lá no futuro, né, na ansiedade, achando do que vai acontecer, o que pode acontecer. E na verdade o que pra gente, tá, resta, e a palavra vai mostrar, eu vou mostrar aqui para vocês, é que nós temos o agora. Só nos resta esse momento agora. 10 segundos já se passaram, já virou passado. Quando chegar amanhã, é hoje. Então o amanhã é futuro. Pertence a Deus, não pertence a você. A palavra vai mostrar muito isso, que o homem faz planos, né, no coração, mas as coisas vêm de Deus. Vêm de Deus. Principalmente para quem se inclina para Ele, principalmente para quem
tem essa intimidade. Aquele que ainda não tem essa intimidade com ele, não tem um relacionamento com ele, e é filho de fato, como a Bíblia mostra, tá? E é filho, é um chamado, é um predestinado, é um escolhido. Tá? Caso você não esteja fazendo, executando aquilo que ele quer que você faça, tá? No qual você foi chamado, alguma coisa vai acontecer. Vai ser atingido de alguma forma. Aonde mais o seu coração está inclinado ali, o seu coração está mais focado, é aonde você vai ser trabalhado por ele. Então tem muitos que botam todas as suas forças dentro, né, da vida financeira, se sente, né, o poderoso pelo dinheiro, né? Outros focam tanto na sua saúde que esquece do restante, da família, e muitas vezes focam tanto aí, muitas vezes em academia e tudo, que para ele e para ela é só aquele objetivo. Tá? E existe um limite, existe, como eu estou falando, existe um governo, você precisa governar sobre você mesmo, né? Então, tudo em excesso é meio perigoso. Eu não vou entrar numa polêmica aqui. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é algo assim que a graça de Deus fala e que você precisa entender. Então você precisa liderar sobre as suas emoções, tá? Sobre os seus desejos e seus pensamentos. Muitos resultados que você não tem é porque você ainda não governa sobre a si mesmo. Tá? Vou te dar um exemplo. Acontece de um relacionamento romper e logo após o seu cônjuge volta para casa. Só que você não foi trabalhado, você não foi restaurado, você não exerce esse autogoverno. O seu cônjuge volta para casa e volta. Muitos querem que volte mudado, né? Na grande maioria das informações que eu recebo e dos pedidos de ajuda que eu recebo, é que eu peço a Deus para que mude ele. Não, você tem que pedir a você, você tem que pedir a Deus que mude você, que não mude ele, tá? A ele que foi, seja a sua esposa, seja o seu marido, o que eu digo para você é que você interceda por ele, tá? E peça a Deus misericórdia pela vida dele. Somente isso. Nada mais do que isso. Nada do que você vier fazer com as suas forças vai fazer com que ele transforme. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você tem o poder de mudar você, mas você não tem o poder de mudar outra pessoa. Você intercede e você pede misericórdia pela vida dele. Agora, por você tem sim, por obrigação de dominar as suas emoções, seus desejos e seus pensamentos. Tá? Então, é preciso que você governe nessas esferas aí. Porque a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então você precisa governar nessas três esferas aí. Tá? E aí você tem esse autogoverno. É difícil? Não, não é difícil. É decisão. É você decidir não fazer mais o que você fazia. Olha, eu fazia isso, não vou fazer mais isso, não faço mais isso. Então é você governar sobre isso daí, sobre essas suas decisões, né? Você decide governar sobre a sua vida. Caso você não queira governar sobre a sua vida, tá tudo certo, você continua vivendo da forma que você está vivendo. Para mim tá tudo bem, eu continuo seguindo, né? Todos os outros continuam seguindo. Vão tendo pessoas que vão tendo a restauração do casamento alcançada porque estão se posicionando, tá? Estão governando a sua vida. Não a sua, a vida deles. Tá? Então, olha o que diz na 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados e ampare os fracos.
e sejam pacientes com todos. Isso tem a ver com o que eu estou falando. Mesmo você estando passando pela situação que você está, você fazendo, tá, e tendo esse autogoverno, você tem condições de repreender alguém que está fazendo algo de errado, tá? Consolar os desanimados, mas eu também estou desanimado. Mas se você governa sobre as suas emoções, você sabe que existe um desânimo ali, mas você sabe que isso não pertence a você, então você não tem que ficar alimentando isso dentro da sua vida. Então você vai consolar os desanimados e você vai amparar os fracos, tá? E que sejam pacientes com todos. Tenham paciência. Todos os versículos que eu colocar aqui vai apontar para que você entenda sobre o autogoverno. Versículo 15. Tenha cuidado para que ninguém retribua aos outros o mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns aos outros. Outra decisão, tá? Estejam sempre alegres. Outra decisão. Porque quando você gera em você essa alegria, o seu nível, a sua frequência, tá? Ela sobe, ela vai ao nível de Deus, a frequência de Deus, a sua energia é diferente. Quantas pessoas aqui entram em determinados lugares que estão tão carregados, uma energia tão ruim, uma frequência tão baixa, que ela acaba se contaminando ali. E isso aí eu já falei muito em outros vídeos daí. Tá? Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Outra decisão, uma questão de governar. Não é só você levantar da cama e chegar ali e fazer aquela oração. É orar o tempo todo no Espírito. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Ore sem cessar, versículo 18. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não despreze as profecias. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Pensamentos ruins vão vir na sua mente, então cabe você dominar esses pensamentos. Vitor, mas o que é um pensamento ruim? Tá? De onde ele vem? De onde ele vem? Ele vem da parte do mal, ele vem da parte do diabo. Ele vem da parte do inimigo que vem soprando na sua mente. Muitos estão dentro de um processo de separação e eles simplesmente entram em paranoia. O que o outro está fazendo e agora? Né? Será que vai se relacionar com uma outra pessoa? Isso são pensamentos ruins que vêm sobre a sua mente e faz com que você perca a noção de quem você é. Tire você do eixo. Faz com que você entre em desordem emocional. E aí vai ser um problema, aí é um problema. Então examine todas as coisas e retenha o que é bom. Então todos os pensamentos que vêm na sua mente, tudo aquilo que está vindo, você não tem como impedir dessas coisas chegarem. Tudo isso que está vindo sobre a sua mente, o que você vai fazer? Você vai ver isso, que tudo que é bom, perfeito e agradável vem da parte de Deus. Eu não sei por que tanta dificuldade em conseguir entender isso. Tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Tudo que é perfeito, agradável e bom, amor, vem da parte de Deus. A paz, pensamentos de paz é da parte de Deus. Pensamento de confusão, de medo, de acusação, de julgamento, não vem. Vem daquele que é o opositor da sua vida. Para que você não venha ter realmente, tá, um encontro, uma intimidade, um relacionamento e venha ter as suas orações respondidas, como diz no livro de João. O que você pedir orando vai cessar. Porque sim, vai cessar não, você vai receber. Porque o que acontece? Quando você muda essa sua frequência, essa sua energia, você permite que essas coisas entrem na sua mente, você não tem esse governo, isso vai fazer com que você olhe todos os lados ruins de tudo. E se os seus olhos forem bons, coisas boas virão. Se os seus olhos forem maus, coisas más virão sobre a sua vida. Eu falo dessa forma, são versículos que estão na Bíblia, mas eu aplico para vocês poderem entender de uma forma mais tranquila. Tá? Então, examine, versículo 21, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Abstenha de toda forma do mal, de todo pensamento ruim. Tá?
O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o Espírito, que é Espírito, alma e o corpo de vocês estejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel aquele que nos chama, o qual também o fará. Então, isso é diário. Isso é diário. Diário é todos os dias. Você precisa ter o autogoverno da sua vida. Você precisa. Vai estar falando toda hora sobre isso, Vitor. Sim, sabe por quê? Porque senão você simplesmente vai começando a se alimentar de um monte de informações que vai fazer com que você não chegue a essa maturidade. E o que eu estou falando para você o tempo todo, para você e para todo mundo, é o tempo todo o seguinte: você precisa ser maduro espiritualmente. Se você quer aprender a ser maduro, vai ler as cartas do apóstolo Paulo. Vive dentro da graça, que é viver em maturidade. Viver em maturidade. Então, isso daí que eu estou falando para você é diário. É diário. Essas coisas precisam ser dominadas sobre você. Lá em Gálatas, no capítulo 5, vou estar lendo aqui para vocês rapidamente. Gálatas capítulo 5. Olha o que ele diz. No capítulo 5, versículo 1. Ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, você hoje é livre. É livre. Porque sem essa liberdade é impossível você exercer o autogoverno. Tá? Por isso, permaneçam firmes e não submetam de novo ao jugo da escravidão. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele estava falando sobre a lei e a graça. Tá? Hoje nós vivemos na graça de Deus. Hoje nós vivemos na graça de Deus. É o princípio da sabedoria e da maturidade. Por que eu estou falando isso? Olha o versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que, se deixares circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Então, eu vou segurar nesses dois versículos aqui, mas tem mais. Quando nós, gentios, fomos chamados por Deus, fomos escolhidos, que a palavra diz que nós somos escolhidos, tá? Ele nos liberta e Jesus, ele trata sobre a lei, e quando morre, ressuscita e acontece tudo o que aconteceu, passamos nós então a viver sobre a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Então ele diz, é para a liberdade que foi que Cristo vos libertou. Não pode você ficar sobre julgamentos da lei, não pode você permanecer sobre doutrina, dogmas, tá? E sacrifícios da lei. Se tratando de relação, se tratando de um relacionamento, tá? Do seu casamento, entra num ponto que me perguntaram, você não acredita na oração de espinho? Eu disse para a pessoa com todas as letras, não acredito, porque isso daí é uma muleta espiritual, uma muleta. Tá fazendo de uma oração que não é uma oração na graça de Deus, tá fazendo de uma oração, tá, de lá do Antigo Testamento, um amuleto, uma mandinga, uma macumba, uma magia, para achar que você vai impedir do seu cônjuge que foi se relacionar com uma outra pessoa. Se ele tiver que se relacionar com uma outra pessoa, ele vai se relacionar. E não é oração de Oséias, não é você fazendo jejum para ele, para ela, não é você fazendo campanha para ele, fazendo campanha para ela, tá? E isso tudo não está dentro da graça. Isso tudo não está dentro da graça. Isso tudo são amuletos que você faz. Quando você faz para o outro, são amuletos, mandigas e macumbas gospels.
Quando você utiliza isso para você, para trabalhar a sua vida, para se relacionar com Deus, para poder ter uma intimidade com Ele, você traz benefícios para você. Você amadurece e você passa a entender que você tem um propósito. Ele revela o seu propósito. Tem muita gente que hoje não consegue entender o seu propósito. Qual é o propósito de vida? Não consegue entender. Versículo 3. De novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar, tá? Versículo 2, vou voltar no versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem circuncidar, isso é, eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem com que a lei venha entrar na mente de vocês, que vocês venham fazer da sua justiça, tá? A justiça de Deus, Cristo morreu em vão. Isso é, você que está me ouvindo aí, está anulando a morte dele. Quando você vai buscar esses amuletos para trazer para esse momento. Porque o que é a verdade é que você não está dominando sobre as suas emoções, tá? E você está procurando alguma coisa para poder fazer, para satisfazer e se justificar, trazendo uma afirmação que você está fazendo algo santo perante Deus, para que Deus possa então trazer o seu belíssimo, a sua belíssima para casa. O seu belíssimo e a sua belíssima vem totalmente impregnado, cheio de ranço, cheio de problemas, que se você não dominar as suas emoções, não governar sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, os seus pensamentos, o que vai acontecer? Você não vai conseguir suportar. Quando ele estiver no teclado do WhatsApp, você vai querer ficar ligado. O que você está fazendo? Vai gerar uma segunda confusão, vai gerar uma segunda briga e você simplesmente vai. Porque ele olha e fala assim, ela diz que mudou, eu estou vendo uma mudança. Ele diz que mudou, eu estou vendo uma mudança. Então eu vou voltar para casa. Tá? Volto para casa. Muitas vezes por conveniência, né? Mas aí... quem está buscando pela restauração do casamento, sabe o que vai fazer? Não está governando sobre as suas emoções, sabe o que? Não está governando sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos, sobre o seu corpo, não está exercendo o autogoverno. E aí o que acontece? Nada. Vai dar ruim e ele vai voltar para a rua, ela vai voltar para a rua. Então, se você procura, tá? Hoje você vivendo pela graça de Deus, que nós fomos chamados para viver, a graça de Deus, fomos justificados pela graça, fomos salvos pela graça. Se hoje você que está na graça, buscando então essa maturidade, volta à lei, você está dizendo para o mundo espiritual o seguinte, olha só, estou fazendo as coisas que a lei diz para que os judeus venham fazer. Então eu estou buscando lá a oração de Oséias, Senhor. Cerca de espinhos, tudo em volta dele, para que não chegue nenhuma mulher, não chegue nenhum homem em volta dele. Cerca de espinhos ele, tá? Cerca de espinho. E aproveitando a oportunidade, eu também estou declarando com essa atitude que eu estou tendo, que Cristo continua vivo, ele não morreu, não houve sacrifício não, tá bom? Eu estou mandando esse aí, juntamente com isso, com essa mensagem, tá? Porque o que eu estou buscando é justificar, trazer uma vitória pela lei e não é mais isso, tá? Então, eu digo que Cristo não morreu, não houve crucificação. De novo testifico que o homem que se deixar circuncidar, tá? Que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você permite viver pela lei, se você quer ter a justificação das suas atitudes, da sua vida pela lei, você então vai buscar os mandamentos da lei, tá? Os mandamentos no qual está escrito na lei, que são 613 mandamentos. E a Bíblia fala, se caso você errar um mandamento, você peca por todos eles. Você tem condições de executar
613 mandamentos? Dificilmente você vai conseguir fazer o que Jesus disse. De toda a lei, amarás o seu Deus como a ti mesmo, e amarás o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Você consegue fazer esses 2 mandamentos que Jesus livrou a lei, largou toda a lei para lá, deixou para os judeus e colocou só esses 2. Amarás o teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Será que você consegue estar amando o seu próximo como você se ama? E como você se ama? Você ama o seu próximo? Então vai pensando por aí. Então, vocês que procuram justificar pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança, a justiça que provém da fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer às verdades? Isso é, o que você está consumindo de mentira, os atributos, os sacrifícios, aonde ele diz, vocês vinham correndo bem, vocês estavam tudo bem, estava tudo muito tranquilo com você, tá? Quem impediu de continuar a obedecer a verdade? Quem está impedindo de vocês se tornarem pessoas maduras? O que está impedindo? O que você está consumindo? O que você está permitindo que entre na sua mente? O que você está permitindo fazer? Tá? Quais são as suas decisões? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, isso aí. Isso não vem de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tendo confiança no Senhor, que vocês mudarão a forma de pensar, isso é, governar a sua mente, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então quem vem fazendo isso vai sofrer uma condenação. Na verdade, ele já está condenado. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, é porque continuo sendo perseguido. Neste caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Isso é, se Paulo continuasse pregando a circuncisão, continuasse pregando a lei, essa imaturidade, se ele continuasse pregando essa imaturidade, ele também estaria declarando, olha, o que aconteceu na cruz, não, na verdade o que aconteceu não foi válido, tá? O que aconteceu lá não tem validade nenhuma. Estaria desfeito, ele está dizendo, estaria desfeito. Quem dera se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês. Então o que eu digo para você? O que você está consumindo, tá, vai entrar na sua mente, vai causar dúvida, vai causar complicações. Você precisa entender a graça de Deus. Você precisa entender. É através da graça que você vai ter esse domínio sobre a sua vida. Tá? Em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Então, o domínio você precisa. Vamos lá, vamos dividir essa parte do domínio aí. Tá? Você precisa dominar sobre a sua mente. Sobre o que você pensa. Você precisa estar dominando sobre o que você pensa. Você precisa dominar sobre o que você fala, sobre a sua boca. Você precisa dominar sobre o seu coração, as suas emoções. Você precisa dominar sobre o seu estômago, sobre o que você come. Tá? E 5, você precisa dominar sobre a sua genitália, sobre os impulsos sexuais, sobre as suas pulsões sexuais. Muitos se lascam aí. Tá? Então você pode perceber que é uma linha. Tá? Mente, cabeça, boca, coração. Tá? Eu estou sentado aqui, mas estômago e genitália. É uma linha que vem descendo. Se você conseguir dominar sobre isso... Ah, Vitor, mas é muito difícil.
É a decisão. É a decisão. Você domina sobre as suas emoções, você governa sobre as suas emoções, você governa sobre o seu corpo, você governa sobre a sua mente, você governa sobre o que você pensa. Você, antes de abrir a sua boca, você sabe que, olha só, entrou na sua mente, alguém falou alguma coisa para você. Você entrou na sua mente alguma coisa, alguma informação. Você rapidamente você retribui. Tá? Porque isso daí já está dentro do seu coração. Bateu, desceu, saiu. Então, se o que está na sua mente, o que entrar na sua mente, você travar ali, tá? Você decidir, você consegue dominar sobre tudo. Você consegue dominar sobre o que você fala, sobre as suas emoções, sobre o que você come, e sobre os seus impulsos sexuais, as suas pulsões sexuais, seja lá de que forma for. Mas tudo vai da forma que você está pensando. Da forma que você está pensando. Se não houver a mudança aqui, não tem como. Não tem como. Não dá. Essa é a chave para você governar sobre. É mudança de mente. E você muda a sua mente através de decisão. Características de quem tem um autogoverno. Outra coisa, é antes de você falar, é fazer perguntas. Você passa a fazer perguntas. Você pergunta a Deus, você pergunta a você mesmo. Tá? Por que eu estou sentindo isso? Converse com você. Você consegue conversar? Eu estava conversando com uma líder de grupo, tá? De um grupo do WhatsApp aí. E eu achei muito interessante que ela me mandou a mensagem e ela falou assim, olha só, o que eu faço? Aí ela mandou vários papeizinhos, né, para poder ajudar. São técnicas que fazem com que você busque essa mudança de mente. E ela botou assim os papeizinhos, né, escrito, né, no computador dela. Ela colocou assim, governe sobre as suas emoções. E como eu falo com ela, eu vejo que já há uma mudança muito grande. Tá? Eu vejo que já há uma mudança muito grande. Então, você começando a fazer perguntas, você passa a se conhecer, tá? Você passa a entender melhor o que está acontecendo. Mateus capítulo 7. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, tá? A porta lhe será aberta. É através de você estar fazendo as suas perguntas. Você está buscando isso daí. Tá? Você passa a buscar então. Então, se você começar a fazer perguntas, as coisas começam a mudar. Eu estou passando para vocês a forma que eu faço. E muitas vezes eu faço um silêncio. Muitas vezes eu faço um silêncio. Então você passa a... Quando você fala demais, provoca muito ruído. Então fica muito complicado de você entender o que está acontecendo. Quando você expõe muito a sua vida, ao invés de você expor a sua vida, você precisa então ficar mais reservado. Que você vai conseguir, através dessa reclusão sua, desse seu silêncio, você vai conseguir fazer então as perguntas que você precisa fazer. E você passa a se tornar uma pessoa assim, insuportável, vou dizer assim. As pessoas não conseguem mais suportar você, porque você vai mudando a sua atitude num tal nível, você vai tendo uma maturidade tão grande, porque você passa então não a questionar, mas sim fazer essas perguntas, e você começa a olhar, tá? Porque quem está governando não fica se submetendo a brincadeiras, não fica submetendo ao que está acontecendo na internet. Não fica se submetendo
tá, ao que estão dizendo. Não fica se submetendo a isso. Porque você fazendo perguntas, você começa a incomodar, porque a outra pessoa precisa te responder de verdade. Não simplesmente vem com uma narrativa falsa, né, através de um like para você. Eu não consigo ver, não consigo mesmo ver algum canal por aí que faça da forma que eu estou fazendo, que faça o que eu estou fazendo, levar você a um nível, tá, mais elevado, fazer com que você suba a sua maturidade, tá, tenha maturidade, ao invés de fazer com que você fique amarrado a um jugo, a um peso. Tá? Não é isso, não é peso, não é peso. Tá? Então, entenda isso, tá? Entenda isso. Você precisa governar sobre as suas emoções. Vai ler Gálatas, versículo 5, capítulo 5, você vai falar, você vai ver isso daí. Governe sobre a sua mente, sobre a sua boca, tá? Sobre o seu coração, sobre o seu estômago, sobre a sua genitália. Você já conseguiu fechar isso daí? Você vai ter o autogoverno da sua vida. Você passa a governar. E quando você começar a governar, quando você começar então realmente isso acontecer, não é o outro que vai ver, tá? Não é o outro que vai ver. É você que vai perceber a mudança na sua vida, tá? É você que vai perceber a mudança na sua vida, porque você gostaria de fazer alguma coisa, você estaria fazendo algo que você falou para você mesmo, não vou fazer, não quero fazer, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí você começa a ver essa mudança na sua vida. E quando você começar a mudar, as coisas começam a mudar ao seu redor. Não é, se você permitir que o externo contamine você com informações, tá? Com esses conteúdos, e eu vou estar sempre falando sobre isso. Cuidado com o que você está consumindo. Cuidado com o que você está consumindo, porque isso vai trazer confusão. Eu estou falando para vocês justamente porque eu tenho feito os atendimentos e a grande maioria dos atendimentos eles estão dentro de confusão. Não sabe como lidar com determinada situação. Quem consegue entrar nessa visão, nesse movimento que eu estou falando, quem consegue entender sobre o autogoverno está com o seu casamento restaurado. Está. Eu digo para você, está com o casamento restaurado, porque estão falando comigo, tá? E eu estou sabendo. E eu não estou aqui, coloquei um testemunho do nosso irmão, tá? No canal, mas não sou de colocar, não sou de ficar explanando testemunho de pessoas, porque não vou entrar nesse mérito, tá? Não vou entrar nesse mérito, porque, enfim, governe sobre as suas emoções. Essa aí é a governe sobre as suas emoções. Você deixa aí nos comentários, tá? Se você dentro desse período chegou até agora esse momento, se você está governando sobre essas suas emoções. Tá? Então, quem não se autogoverna precisa, tá, ser aprovado. Quando você não exerce o seu autogoverno, você acaba tendo, é bem característico de pessoas que precisam, que têm um bloqueio de necessidade de aprovação. Precisa sempre assim, ela depende da aprovação de uma outra pessoa. Então, o conteúdo que você recebe, você depende sempre de algo externo para você ir à frente. Então, você está, de certa forma, preso nessa necessidade de ser aprovado por alguém. Se você acha
que você não está governando, que você não tem esse governo, coloque nos comentários se caso você chegou aqui. Então, ter a consciência do autogoverno é importantíssimo, importantíssimo para a sua vida, para o seu relacionamento, o seu casamento, para a sua vida financeira, tá? Para a sua vida na área da saúde, tá? Para que você não venha ter enfermidades, enfim, não era bem isso que eu queria falar não, mas para que você seja saudável emocionalmente, para que você não venha ficar na dependência emocional de alguma pessoa. Não tem como, meus irmãos, não tem como você falar alguma coisa, não tem como você falar alguma coisa, tá? E você tá sendo pego em alguma fala sua. Não tem como você falar que você confia em Deus, que você crê em Deus, se você está numa dependência emocional do outro terrível. Se você depende totalmente do que o outro vai te dar. Então, como você depende de Deus? Da mesma fonte pode jorrar duas águas diferentes, uma amarga e uma doce? Não pode, você não pode simplesmente adorar dois deuses diferentes. Adorar o Deus que está fazendo com que você passe por essa situação e adorar o nosso Deus. O que ele quer é justamente isso, que você consiga governar sobre as suas emoções, tá? Ter o governo sobre a sua vida, sobre a sua alma, seu corpo e seu espírito, para que você possa ter a maturidade. E quando você conseguir chegar nessa maturidade, que está aí o domínio próprio, quando você conseguir chegar nesse nível, você vai ver as coisas mudando. Ah, Vitor, mas eu cheguei no domínio próprio. Tá bom, então. Tá bom. Você governa sobre as suas emoções, sobre tudo. Você está governando? Tá. Você conseguiu chegar nesse nível? Nesse nível, conseguiu? Você aplicou o deixar ir. Ok. Não sabe do seu cônjuge, não sabe onde que foi. Mas de repente você descobre que o seu marido já está se relacionando com uma outra mulher e ele engravidou a outra mulher. E aí, como é que fica a sua cabeça? Você governa sobre isso? Governa sobre isso? Então, se você governa sobre isso, se você, homem, ficou sabendo da mesma forma que a sua esposa foi e engravidou do amante, e você entrou em parafuso e não consegue, mas falou o tempo todo para mim que governava sobre as suas emoções. Você está governando sobre as suas emoções? Você está governando sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre o seu espírito? Tá tudo bem, tá tudo fechadinho, né? Tá tudo bem, tá tudo fechadinho. Então, pega aí esse exemplo aí, né? Essa suposição. E pensa nisso. Pensa no que você não gostaria de ver e de ouvir. Pensa nisso, para ver se você está tendo o autogoverno da sua vida. Tá? Então, para poder fechar esse vídeo aqui, que ele já se tornou um vídeo assim bem extenso, eu queria deixar uma tarefa para você. Queria que você fizesse uma tarefa aqui. E essa tarefa é: a partir de segunda-feira, segunda-feira lá, tá? Eu não sei qual é o dia de segunda-feira, mas hoje é sexta, dia 26. Então, imagino que seja a próxima segunda. Vou colocar. Durma! Não vou botar a partir de segunda-feira, não. A partir de... Encerrou esse vídeo, você vai descansar. Você vai dormir à noite. Comece a dormir durante uma semana sem o seu travesseiro. Pega o seu travesseiro e joga no armário. Guarda ele. Guarda o seu travesseiro.
Faz isso. Faz isso. Não fica com nenhum travesseiro na cama. Tá? Durma sem o travesseiro durante uma semana. De hoje até sexta-feira, até a próxima sexta-feira, tá? No caso de setembro, né, que eu acho que vai ser setembro. Faça esse teste durante uma semana para ver se realmente você vai governar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre o seu conforto, tá? Beijo no coração. Coloque nos comentários aí se você tá com alguma dúvida, que eu vou estar respondendo. E mais tarde, tá? Vamos ter a live hoje, dia 26/8. Vamos ter mais uma live. E esses 3 temas, esses 3 vídeos vão estar dentro de uma playlist. Pode ficar tranquilo. Se você não participar da live, você vai ver no gravado. Beijo no coração. Governe sobre as suas emoções e principalmente sobre as suas pulsões sexuais. Tá bom? Sobre as suas pulsões sexuais. É essa que derruba o homem também e derruba a mulher da mesma forma. Da mesma forma que derruba o homem, derruba a mulher também. Um beijo no coração e até o próximo vídeo aí. Em nome de Jesus. Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui claro, só botar nos comentários: Vitor, você não foi claro, demorou pra caramba e não foi claro, tá? Coloque a sua dúvida que eu vou estar lhe respondendo, ou seja pelo WhatsApp, ou seja no próximo vídeo. Beijo no coração e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.